Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos analisar um documento que é, assim, super importante para o dia a dia e para o futuro de Londrina. O novo Código de Obras e Edificações. Ele veio com a Lei 13.904, lá no fim de 2024. Nossa fonte aqui é o texto oficial mesmo. E a ideia é entender o que essa lei nova muda, né? Para quem constrói, para quem reforma ou até para gente que só mora na cidade. O que é essencial saber sobre como Londrina vai se organizar daqui para frente? Confesso que essas leis cheias de detalhe podem parecer um pouco secas, né? Mas no fundo elas mexem muito com a nossa vida. Bom, vamos lá mergulhar nisso. Para a gente começar, qual que é a grande ideia por trás desse código novo? O que ele quer organizar exatamente? Olha, basicamente ele funciona como o grande manual de regras, né? Para qualquer tipo de construção ou intervenção que você faça no espaço construído de Londrina. Desde pensar o projeto lá no começo até a obra ficar pronta. O objetivo principal é garantir que tudo seja feito com segurança, claro, seguindo padrões técnicos, funcionais e um ponto muito importante, alinhado com as outras leis da cidade, tipo o plano diretor, a lei de zoneamento, sabe? Ele não é uma coisa solta, faz parte de um planejamento maior. Entendi. E quando você fala qualquer construção, isso inclui o que na prática? É só prédio novo? Não, não. É bem amplo mesmo. Cobre desde é, levantar um prédio do zero, fazer uma reforma grande, sabe? Ampliar um imóvel, restaurar um prédio antigo. Até coisas que às vezes a gente nem pensa, como mexer na terra para fazer um aterro ou mesmo uma demolição. A regra geral é quase tudo que você for fazer no ambiente construído, seja público ou privado, precisa de uma licença da prefeitura antes. Tem exceções, claro, mas são poucas, tipo uma pintura simples que não precise de andaime, ou um concerto pequeno dentro de casa que não mexa na estrutura, essas coisas mais simples. Uma coisa que sempre me chama atenção nessas leis é a quantidade de definições. Parece um dicionário. Por que definir tão certinho cada termo técnico? Ah, sim. Essas definições são a base de tudo, né? Para evitar confusão, ambiguidade. Imagina termos como um afastamento. Se não tiver claro o que é essa distância mínima da construção até a divisa do lote, Vira uma bagunça, né? Cada um entende de um jeito. exato. Ou pensa na área computável, que é a área que conta para calcular o quanto você pode construir naquele terreno. Se isso não for bem definido, como é que a prefeitura vai analisar se o projeto está dentro da lei? Faz sentido. E imagino que ajude também a diferenciar situações que podem ser parecidas, mas não são, né? Tipo, uma obra que começou sem pedir nada para ninguém e outra que talvez só faltou um papel no final. Isso mesmo. O código tem essa preocupação. Ele diferencia, por exemplo, construção clandestina, aquela feita totalmente sem licença, escondida mesmo, de uma construção irregular, que pode até ser antiga diante de certas regras existirem, mas que não tem o documento certinho de aprovação. Essas diferenças são cruciais para a fiscalização e para regularizar depois, né? E ter clareza sobre o que é pé direito, a altura do chão ao teto, ou testada, que é a frente do lote, ou a taxa de ocupação. Tudo isso é fundamental para o projeto. E essas definições vão até nos detalhes da construção, tipo o que é uma sacada, o que é um telhado diferente. Sim, sim, o texto é bem detalhado nisso. Fala de ático, balcão, beiral, brise, aqueles elementos de fachada para controlar o sol, sabe? Marquise, mezanino, pergolado. Nossa, bastante coisa. Muito. Garante que o arquiteto, engenheiro, construtor e o fiscal da prefeitura estejam todos falando a mesma língua. Evita muito problema e garante que a lei seja aplicada de um jeito mais justo para todo mundo. Ok, deu para entender a importância disso, mas e as responsabilidades? Quem responde pelo quê nesse processo todo? Parece que tem vários atores aí, né? Tem sim, e o código tenta deixar isso bem claro. O município, a prefeitura, tem um papel central, obviamente. É ela que aprova os projetos, que fiscaliza se a obra está seguindo o que foi aprovado e também tem que zelar pela qualidade urbana como um todo, garantir que as normas de segurança, de saúde sejam cumpridas. Uma coisa que eu achei interessante nessa lei nova é a ênfase na digitalização. Buscar facilitar o acesso online às informações, aos processos. Isso é bom. Moderno, né? E o dono do imóvel?
Qual a responsabilidade dele nisso tudo? O proprietário ou quem tem a posse legal do imóvel, né? Ele é o responsável final perante a lei. Ele responde pelos documentos que apresenta para a prefeitura e um ponto muito importante, pela manutenção e segurança do imóvel depois que ele está pronto. Não é só construir certo, tem que cuidar depois. Ah, isso é importante mesmo. E os profissionais? Os arquitetos, os engenheiros? São peças-chave, claro. O profissional habilitado, que pode ser arquiteto, engenheiro ou mesmo um técnico em edificações, dependendo do caso, ele pode ser o autor do projeto, o responsável pela ideia técnica ou o responsável pela execução da obra, que garante que ela sai do papel do jeito certo. E é obrigatório, né, que eles estejam registrados nos seus conselhos, CAL para arquitetos, CREA para engenheiros, CFT para os técnicos. E eles têm que emitir aquele documento de responsabilidade técnica, a ART, a RRT ou a TRT, dependendo do conselho. E o que essa responsabilidade técnica cobre na prática? É só o projeto? Não, não. Cobre todo o processo relacionado ao trabalho dele. Se ele é o responsável pela execução, por exemplo, cobre desde o início até o fim da obra. Inclui a escolha dos materiais, se eles são adequados, o cumprimento das normas técnicas, a segurança no canteiro. Basicamente, o profissional está atestando que aquele projeto ou aquela obra segue as boas práticas e a lei. A lei também prevê como fazer se precisar trocar o responsável técnico no meio da obra. Tem um procedimento para isso. Entendido. Agora vamos pensar na prática. Alguém quer construir uma casa ou um prédio pequeno que seja em Londrina. Qual é a jornada? Quais são os passos que essa pessoa precisa seguir de acordo com esse código? Parece que tem várias etapas, né? É um processo com fases bem definidas, sim. Geralmente, o primeiro passo é fazer uma consulta prévia. Antes de sair gastando com um projeto completo, a pessoa vai na prefeitura verificar se a ideia inicial dela pode ser feita naquele terreno, sabe? Se está de acordo com a lei de zoneamento, com as regras de uso do solo para aquele local. Ah, para não ter surpresa depois, né? Exato. Essa consulta te dá um direcionamento inicial e ela tem uma validade, geralmente uns 180 dias. E depois dessa consulta, se a ideia for viável? Aí depende um pouco do que vai ser feito. Para coisas bem pequenas, tipo um muro, uma pintura de fachada que precise de andaime, pode ser só uma comunicação à prefeitura. Para situações temporárias, como montar o canteiro de obras, colocar um stand de vendas ou usar um guindaste que vai ocupar a rua, aí precisa de um alvará de autorização específico para isso. Mas o passo grande mesmo para construir ou reformar de verdade é a aprovação do projeto, imagino. Sim, a aprovação do projeto definitivo. Esse é o momento-chave. É quando você apresenta para a prefeitura todo o projeto arquitetônico bem detalhado, plantas, cortes, fachadas, tudo. E dependendo da complexidade, os projetos complementares também, o estrutural, o elétrico, o hidráulico. Aqui entra toda a documentação, inclusive a responsabilidade técnica do arquiteto ou engenheiro que fez o projeto. E um ponto interessante que você mencionou antes, a lei já abre a porta para aceitar projetos em BIM. BIM, explica de novo rapidinho o que é isso. BIM é a sigla para Building Information Modeling, que a gente pode traduzir como modelagem da informação da construção. É mais do que um desenho 3D. É um modelo digital inteligente do prédio, onde cada elemento, parede, porta, viga, tem informações associadas. Ah, tipo o material, o custo? Exato. Material, custo, fabricante, propriedades térmicas, um monte de coisa. Isso ajuda demais a compatibilizar os diferentes projetos para não ter um cano batendo numa viga, por exemplo. Ajuda a prever custos com mais precisão e até a planejar a construção em si. Além de mencionar isso, é um sinal de modernização, né? Bem legal. E essa aprovação do projeto, ela vale para sempre? Ou tem prazo? Tem prazo. Geralmente vale por 2 anos. Se a obra não começar nesse período, a aprovação caduca e aí tem que pedir uma revalidação. A prefeitura pode conceder essa revalidação, geralmente por mais um período igual, desde que a legislação não tenha mudado muito nesse meio tempo. E atenção! Se você quiser mudar alguma coisa importante no projeto depois que ele já foi aprovado, tem que apresentar essa mudança para a prefeitura analisar de novo. Não pode simplesmente mudar na obra. Ok, projeto aprovado. Finalmente pode começar a quebrar parede ou levantar tijolo. Seja construção nova, ampliação, uma reforma significativa, uma demolição, ou até instalar coisas específicas como placas solares, antenas de telecomunicação, para quase tudo que envolve obra mesmo, precisa dele. E ele também tem validade. Tem, geralmente 2 anos também, e pode ser renovado. Mas tem um detalhe importante. Se a obra ficar parada por muito tempo, a lei geralmente estabelece um prazo, tipo 1 ano.
Sem nenhuma atividade, o alvará pode perder a validade. Aí tem que pedir para revalidar antes de continuar. E para demolir, precisa de um alvará só para isso? Precisa sim, o alvará é de demolição. O processo é específico. Tem que apresentar alguns documentos, como certidões negativas de débitos do imóvel. E um ponto muito importante: se o imóvel tiver algum valor histórico ou cultural, se for tombado ou estiver em área de proteção, precisa da autorização do órgão de patrimônio cultural antes de poder demolir. E o entulho, além fala algo? Sim, geralmente exige um plano de gerenciamento dos resíduos da demolição para garantir que o entulho tenha um destino correto, né? Não pode simplesmente jogar em qualquer lugar. Certo. E finalmente a obra acabou, tudo pronto. Qual o último passo para poder usar o imóvel? Conclusão de obra, o famoso CVCO. Muita gente ainda chama pelo nome antigo, habite-se. É o documento final que a prefeitura emite depois de vistoriar a obra e constatar que ela foi feita de acordo com o projeto que foi aprovado e que o imóvel está seguro e em condições de ser usado. E o que precisa para conseguir esse CVCO? Precisa apresentar uma série de documentos finais, as ARTs ou RRTs de execução da obra, comprovantes de pagamento de taxas, às vezes laudos específicos como o do Corpo de Bombeiros, o AVCB, atestados das concessionárias de água e luz. A prefeitura vai verificar tudo isso e fazer a vistoria no local. E se for um prédio grande, com vários apartamentos ou lojas? Dá para liberar aos poucos? Sim, a lei geralmente prevê a possibilidade de um CVCO parcial. Se uma parte do edifício estiver totalmente concluída e puder ser usada de forma independente e segura, enquanto outra parte ainda está em obras, é possível solicitar essa liberação parcial. Ufa, realmente é uma jornada e tanta, né? Saindo um pouco dessa parte burocrática, o que o código diz sobre o dia a dia ali no canteiro de obras? Essa parte é bem focada na segurança e em minimizar o impacto na vizinhança, né? Tem regras claras sobre escavações e aterros, por exemplo. Exige que sejam tomadas medidas para proteger os terrenos vizinhos, para não causar desmoronamentos e também para proteger a rua, o passeio público. O controle da água da chuva durante a obra também é importante, para evitar que a terra seja levada e cause erosão ou sujeira na rua. E aqueles tapumes que cercam as obras, aquelas cercas de madeira ou metal, tem regra para isso? Eles têm que ser instalados no alinhamento do terreno com a rua, ou às vezes podem até avançar um pouco sobre a calçada, mas aí precisa de autorização da prefeitura. Ah, e tem que deixar espaço para a gente passar, né? Exato. Se o tapume avançar na calçada, tem que garantir uma passagem segura e livre para os pedestres, geralmente com uma largura mínima tipo 1,20 m. E toda a parte de segurança no canteiro, tapumes, andaimes, plataformas, uso de equipamentos de proteção individual pelos trabalhadores, tem que seguir as normas de segurança do trabalho, principalmente a NR18. Entendi. E aquela placa que a gente sempre vê na frente da obra com o nome do engenheiro, arquiteto? Essa placa também é obrigatória por lei. Ela tem que ter informações claras: quem é o autor do projeto, quem é o responsável pela execução da obra, o número do alvará da prefeitura, o nome da empresa construtora, se tiver uma. É uma forma de dar transparência, né, para qualquer pessoa poder identificar quem são os responsáveis por aquela construção. Certo. Agora, vamos entrar numa parte que parece ser bem densa. O código detalha exigências para quase tudo dentro de uma construção. Paredes, coberturas, instalações, ventilação. É muita coisa. Será que a gente consegue destacar alguns pontos que mostram bem o nível desse detalhe e que talvez sejam mais relevantes para o dia a dia de quem vai usar o prédio depois? Com certeza. É um universo de regras mesmo, mas dá para pensar alguns exemplos que ilustram bem. Olha só, uma regra que parece básica, mas é fundamental. As fundações do prédio, a base dele, tem que ficar inteiramente dentro dos limites do lote. Não pode invadir o subsolo do vizinho ou da rua. Parece óbvio, né? Mas precisa estar escrito. Sim, para evitar briga depois. E sobre acessibilidade? É um tema tão falado hoje, né? O código reforça isso. Reforça, e muito. Ele geralmente faz referência direta à norma técnica da ABNT, a NBR 9050, que é a Bíblia da acessibilidade. Isso significa que portas, corredores, banheiros, rampas, elevadores, sinalização, tudo tem que ser pensado para permitir o uso autônomo e seguro por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.
Por exemplo, ele define inclinações máximas para rampas, para não ficarem muito íngremes, exige largura mínima para portas e corredores e fala da necessidade de sinalização tátil no piso das calçadas e dentro de alguns edifícios, para orientar pessoas com deficiência visual. Que bom que isso está bem amarrado na lei. Eu vi na pauta que até o uso de containers como edificação está regulamentado. Isso é algo comum? É uma tendência que tem crescido, né? Usar contêineres marítimos adaptados para fazer casas, lojas, escritórios, e a lei busca colocar ordem nisso. Ela geralmente permite, mas estabelece condições. Que tipo de condições? Tem que garantir ventilação e iluminação adequadas. Tem que ter um isolamento térmico e acústico mínimo para ser confortável. Precisa ter uma altura interna mínima, um pé direito decente. E, claro, uma exigência básica. Não podem ter sido usados para transportar material tóxico ou perigoso antes. É uma forma de regulamentar uma prática que já existe, garantindo condições mínimas de habitabilidade. Interessante isso. E o barulho? O barulho entre apartamentos ou que vem da rua, o código se preocupa com o isolamento acústico? Sim, existe essa preocupação. A lei geralmente exige que as edificações atendam a níveis mínimos de desempenho acústico, seguindo normas técnicas específicas. Para locais que geram muito ruído, como casas noturnas ou indústrias, a exigência é ainda maior, podendo pedir laudos técnicos que comprovem o isolamento. O objetivo é garantir um conforto acústico mínimo, tanto para quem está dentro quanto para os vizinhos. Quais outros exemplos, assim, que mexem com o nosso dia a dia dentro dos prédios, a lei aborda? Tem muitos. Por exemplo, as regras para instalações de gás, GLP ou natural, que tem que seguir normas da ABNT e, às vezes, do Corpo de Bombeiros para garantir a segurança. A parte de prevenção e combate a incêndio é super detalhada, também seguindo as normas dos bombeiros extintores, hidrantes, saídas de emergência, tudo isso. A obrigatoriedade de ter elevadores em prédios a partir de uma certa altura, geralmente acima de 10 ou 11 metros do nível da rua, para garantir a acessibilidade vertical. E até mesmo regras para como deve ser o local de depósito e coleta de lixo nos condomínios, para facilitar o trabalho da coleta pública e manter a higiene. E as calçadas na frente das casas e prédios? De quem é a responsabilidade? A responsabilidade pela construção e pela manutenção da calçada em frente ao imóvel é do proprietário desse imóvel. O código costuma detalhar como essa calçada deve ser feita. Geralmente ela é dividida em faixas. Faixas? Como assim? Tem a faixa de serviço, que fica mais perto da rua, onde podem ficar postes, lixeiras, árvores. Depois vem a faixa livre, que é a principal, por onde as pessoas passam. Essa tem que ser totalmente desobstruída, com um piso antiderrapante e acessível. E às vezes, dependendo da largura total, pode ter uma faixa de acesso, junto ao muro ou à fachada, onde pode ter um jardim, uma rampa de acesso à garagem. E como falamos, a faixa livre geralmente exige o piso tátil para acessibilidade visual. O objetivo é ter calçadas mais uniformes, seguras e acessíveis para todo mundo na cidade. Falando em padronização, o código trata todo tipo de construção igual? Ou um hospital tem regras diferentes de uma casa? Não, de jeito nenhum. Ele classifica as edificações pelo tipo de uso e estabelece requisitos específicos para cada um. Residencial, que ainda se divide em unifamiliar, casa, bifamiliar, multifamiliar, prédio de apartamentos. Comercial, lojas, escritórios, bares, restaurantes, industrial. E tem as chamadas edificações especiais. E o que seriam essas especiais? São aquelas com características muito particulares, sabe? Escolas, hospitais, clínicas, hotéis, cinemas, teatros, templos religiosos, estádios, postos de gasolina. Cada tipo desses tem exigências próprias. Tamanho mínimo de salas, ventilação específica, número de banheiros adaptados, saídas de emergência, tipo de revestimento, vagas de estacionamento. Tudo pensado para a função daquele edifício. Entendi. Faz sentido ter regras diferentes. E para aqueles prédios mais antigos, que foram construídos há muito tempo com outras regras e hoje talvez não atendam a tudo isso que a gente falou, o que acontece com eles? Tem alguma solução que não seja demolir? Tem sim. O código geralmente traz um capítulo específico sobre requalificação das edificações. A ideia é justamente essa. Permitir até incentivar que esses imóveis mais antigos sejam adaptados, modernizados, para atender aos padrões atuais.
principalmente em termos de segurança contra incêndio, acessibilidade e, às vezes, até eficiência energética, sustentabilidade. E como funciona essa requalificação? A prefeitura ajuda? Pode ajudar. A lei pode prever a criação de programas de incentivo, talvez fiscais, para quem decidir requalificar um prédio antigo. E, em alguns casos, para viabilizar a adaptação, a prefeitura pode permitir algumas flexibilizações em relação às regras que valem para a construção nova. Por exemplo, talvez não dê para alargar um corredor antigo para a medida exata da norma atual. Mas se for possível garantir a segurança e uma melhoria na acessibilidade, a prefeitura pode aprovar. É uma forma de atualizar a cidade construída sem precisar derrubar tudo. Bem importante isso para preservar a história da cidade também, né? Agora, e se alguém simplesmente ignora tudo isso? Constrói de qualquer jeito, sem projeto, sem alvará, sem seguir regra nenhuma. Quais são as consequências? Bom, aí entram as penalidades previstas no Código. Geralmente o processo começa com uma notificação, uma advertência, dando um prazo para a pessoa regularizar a situação ou parar a obra irregular. E se a pessoa não fizer nada? Aí vem a multa. O valor da multa costuma ser calculado com base na gravidade da infração e na área da construção irregular. E essa multa é calculada em UFL. UFL, o que é isso? É a Unidade Fiscal de Londrina. É um valor de referência que a prefeitura usa para calcular taxas e multas, e que é atualizado todo ano. Serve para manter o valor das multas atualizado com a inflação. Ok, levou a multa. E se mesmo assim a pessoa continuar a obra irregular ou não corrigir o problema? Aí as medidas ficam mais sérias. A prefeitura pode embargar a obra, ou seja, ordenar a paralisação imediata e total dos trabalhos. Se o imóvel já estiver sendo usado e apresentar risco, pode até interditar o uso. E em casos extremos, como o último recurso, se a construção for totalmente ilegal e inviável de regularizar, ou se apresentar um risco muito grande, a prefeitura pode determinar a demolição. Nossa, até demolição. Sim, mas é importante dizer que existe todo um processo administrativo antes disso. A pessoa notificada tem direito à defesa, pode apresentar seus argumentos, seus documentos, pode recorrer das decisões. Não é algo arbitrário, mas a possibilidade existe para garantir que a lei seja cumprida. Bom, acho que conseguimos fazer um bom sobrevoo por esse documento, que é tão importante, tão detalhado. O que a gente pode tirar como, assim, a principal mensagem dessa nossa análise? Olha, eu acho que a grande mensagem é que Londrina agora tem um guia. Um manual de instruções bem completo e atualizado para orientar como a cidade deve ser construída, como ela deve ser modificada. É um esforço para ter mais segurança nas construções, para ter uma organização melhor do espaço urbano, mais acessibilidade para todos e, no fim das contas, uma qualidade de vida melhor na cidade. É um instrumento que tenta achar um equilíbrio, né, entre o dinamismo da construção, que é importante para a economia, e a necessidade de ter regras claras, padrões mínimos de qualidade que protejam o interesse coletivo. Fica bem claro que conhecer essas regras é fundamental para quem trabalha com isso, né? Arquitetos, engenheiros, construtores, quem investe no setor imobiliário. Mas acho que é importante também para o cidadão comum, né? Porque a gente é afetado diretamente pela qualidade do prédio onde mora ou trabalha, pela calçada onde anda, pela segurança dos lugares que frequenta. Sem dúvida nenhuma, o impacto é para todo mundo. E o grande desafio, claro, que sempre existe com leis assim tão detalhadas, é a aplicação efetiva. Como garantir que tudo isso que está no papel seja, de fato, cumprido e fiscalizado lá na ponta, de forma eficiente, de forma justa. Esse é o ponto crucial para que a lei realmente transforme a realidade da cidade. Isso me leva a uma última reflexão, que talvez vá um pouquinho além do texto da lei em si. Diante de tanta regra, tanto detalhe técnico, qual será o desafio real para o poder público conseguir fiscalizar tudo isso, na prática, numa cidade dinâmica como Londrina? E como é que se lida com as situações novas, as tecnologias que surgem, as coisas que a lei talvez não previu com todas as letras? Como garantir a agilidade e, ao mesmo tempo, um tratamento igual para todo mundo? Fica aí uma questão para a gente pensar, né? Bom, agradecemos a sua companhia nesta nossa exploração do novo Código de Obras e Edificações de Londrina. Esperamos que tenha sido útil. Até a próxima!